Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos trabalhar na disciplina de Ciências, um assunto bem importante que vai ser visto aí durante todo o trimestre. Eu sou a professora Camila e essa é a nossa primeira aula de Ciências. O assunto da aula de hoje, o corpo humano. Vamos conhecer aí como funciona o nosso organismo, essencial para a nossa vida. Sem o nosso corpo, não há nossa existência. Então, os objetivos da nossa aula: compreender a formação do corpo humano, entender aí do que ele é formado, conhecer as 3 partes básicas do corpo humano. A gente vai ver que o corpo humano ele pode ser dividido em partes básicas, que são 3. Conceituar e diferenciar anatomia e fisiologia, que são 2 ciências que tratam aí do corpo humano. Situar a anatomia na história, a gente vai compreender como que a anatomia surgiu. Entender as estruturas do corpo humano, da menor para a maior. Então, vamos lá. A formação do corpo humano. Então, o corpo humano ele é formado por vários órgãos e sistemas que trabalham de maneira conjunta para garantir o funcionamento perfeito do organismo. Então, o nosso corpo humano ele é composto por diversos órgãos e esse conjunto de órgãos vai formar os sistemas. E esses sistemas eles vão estar trabalhando juntos. Nós temos mais de 10 sistemas no nosso corpo. Isso permite o bom funcionamento do corpo, proporcionando saúde. Se há falha em um ou alguns desses sistemas ou em órgãos específicos, vai haver problemas na nossa saúde, provocando determinadas doenças. Por isso é sempre importante a gente cuidar da nossa saúde e manter ela. Anatomia e a fisiologia. Então, quando a gente estuda o corpo humano, automaticamente a gente faz o estudo de 2 ciências, a anatomia e a fisiologia. Provavelmente são termos novos para vocês, mas vocês vão ver que em todas as nossas aulas a gente vai conseguir perceber a anatomia e a fisiologia dos órgãos e dos sistemas. Então, a anatomia é a ciência que estuda as partes do corpo em si, ou seja, a estrutura, o que é composto. O que é composto? O que tem no nosso coração? O que tem na nossa musculatura, nos nossos ossos, na nossa pele, no nosso cabelo, nos nossos olhos. Então, isso é a anatomia, o estudo da estrutura, do que existe em si. Já a fisiologia, ela vai estudar o quê? A função dessas estruturas. Então, para que serve o meu coração? A gente não tem órgãos por um acaso, eles estão lá porque eles têm uma determinada função para desempenhar no nosso corpo. Então, a fisiologia é isso, estudar a função. Para não se confundir, tem um macetezinho bem simples. Pensa, fisiologia começa com F de função. Aí você vai saber também que a anatomia está estudando aí as estruturas do corpo humano. Então, um pouquinho de história. Então, a anatomia é propriamente dita, né? Anatomia, não a anatomia humana, que a gente vai falar da anatomia animal. Ela começou por volta de 500 anos antes de Cristo, bem antiga. Um médico grego, aqui nós temos um nome um pouquinho complexo, chamado Alquimeu de Crotona, ele começou a realizar a dissecação de animais. O que acontecia? Sempre, né, os gregos e outras civilizações tinham curiosidade de conhecer o mundo à volta, o corpo humano, conhecer sobre os animais, sobre as plantas. E aqui, esse médico, ele resolveu fazer o quê? Depois que um animal falecia, ele abria o corpo desse animal e fazia o estudo da estrutura do corpo dele. Então, ele estudava ali o coração, a pele, os pelos, os ossos, para compreender como que é a anatomia do animal. Notem que aqui não iniciou a anatomia humana, e sim a anatomia animal. E com isso, começou-se aí a história da anatomia, ainda não humana, mas animal. Então, ali começou-se essa ideia de estar fazendo uma pesquisa, de estar conhecendo o que tem dentro da gente, ou no caso dentro do animal, que não é possível visualizar de fora. E a anatomia humana? Ok, ali começou a anatomia animal. A humana começou da seguinte forma. As dissecações de humanos iniciaram muito tempo depois, no século II a.C., mais de 300 anos depois de começar aí a dissecação de bichos. Então, através de 2 médicos gregos, notem que os gregos têm destaque aí na anatomia.
chamados Herófilo e Aerasístrato. São nomes bem complexos também. Porém, depois de um tempo, a igreja começou a proibir. Ela começou a perceber que isso seria uma certa invasão do corpo, mesmo que a pessoa estivesse falecida, a igreja começou a perceber que isso seria muito invasivo no corpo de uma pessoa. Então, resolveu proibir as dissecações. Então, iniciou-se o estudo, não se teve um estudo muito aprofundado, logo teve que parar. Então, os estudos anatômicos retornaram no século XIV, quando Leonardo da Vinci realizava seus desenhos do corpo humano. Muito provavelmente vocês já ouviram falar, Leonardo da Vinci ele tinha diversas profissões e uma delas era médico. Então ali, né, lá depois de mais de 1000 anos, depois que foi interrompido aí essa ideia de dissecação, o da Vinci continuou com isso e também ele era artista e começou a produzir desenhos do corpo humano em si. Então, além disso, Da Vinci praticava estudos e chegou a realizar dissecações também. Então aqui nós temos uma obra de Leonardo da Vinci e aqui a gente pode ver com clareza, né, o estudo dele sobre o corpo humano. Aqui a gente vê com destaque a questão da musculatura do braço. A gente vai estar estudando aí sobre o sistema muscular nas próximas aulas. Ok, gente, então a gente entendeu aí como que começou a anatomia, né, que é o estudo das partes do corpo em si. Tá? Da estrutura. Agora nós vamos entender as partes básicas do corpo humano. Ele é constituído por 3 partes básicas: a cabeça, os membros superiores. O que são os superiores? Os que estão em cima. Quais os membros de cima? Os braços. E os inferiores, os que estão embaixo, que são as pernas. E também nós temos o que aqui no centro? O tronco. O pescoço é uma ligação entre cabeça e tronco, ok? Então, muito simples de compreender. Cabeça, tronco, membros superiores e membros inferiores. Muito simples. Agora vamos adentrar um pouquinho sobre a estrutura do corpo humano, aí a anatomia do corpo humano também. Então, o nosso corpo ele pode ser organizado, a gente vai estudar da menor estrutura, da menor coisinha que o corpo humano possui, até a maior. Então, nessa sequência, o menor que a gente tem no nosso corpo são os átomos. Um grupo de átomos vai formar uma molécula, um grupo de moléculas vai formar a célula, um grupo de células vai formar o tecido, um grupo de tecidos vai formar um órgão, um grupo de órgãos vai formar um sistema de órgãos e um grupo de sistema de órgãos vai formar o organismo. O que é o organismo? O nosso corpo, a gente em si. Então, vamos começar com o átomo. Então, assim, o átomo ele é considerado a menor estrutura que a gente possui, a menor estrutura da matéria. O que é matéria? Tudo que existe em si, tudo que existe no espaço. Então, vamos imaginar, o computador é uma matéria, a água é matéria, a carteira é matéria, o teu calçado é matéria, você propriamente dito é matéria também. Então, tudo isso é constituído de átomo. Então, o átomo é aquilo que forma matéria, sendo matéria qualquer coisa que existe no universo e que ocupa algum espaço. Como o nosso corpo, ele ocupa espaço no ambiente em que estamos inseridos. Então, essa matéria, ela pode ser líquida, pode ser sólida ou gasosa. Um exemplo bem simples para estar compreendendo matéria é a água. O que é a água em estado sólido? O gelo. Ok? Então, o gelo é o sólido, aquilo que eu posso pegar, que eu posso segurar. Líquido, como é a água líquida? A água que a gente bebe, que a gente utiliza para inúmeras coisas. E a água gasosa? É a água em gás. O que é a água em gás? É a água quando ela está, né? Por exemplo, uma nuvem. A nuvem é água em gás. Ou quando você coloca a água para ferver, ela começa a ferver, vai sair um vaporzinho. Isso é a água também, né? Não está saindo outra coisa. Está saindo água, mas em forma gasosa, ok? Então, aqui a gente compreendeu um pouquinho aí sobre a matéria. E o nosso corpo é uma matéria também. A molécula. Então, a molécula é o quê? Conjunto de 2 átomos ou mais ligados entre si, tá? Então, no lado aqui, a gente vê a molécula da água, como eu já citei no exemplo anterior. Então, na molécula da água, a gente tem 2 átomos de hidrogênio, um componente, tá? E um átomo de oxigênio. Eles se ligam entre si e formam uma molécula, tá? Então, são 3 átomos,
2 de hidrogênio, 1 de oxigênio. Provavelmente vocês já viram H2O. Já viram em algum lugar esse termo provavelmente. O que é H2O? O H vai indicar o hidrogênio. Esse 2 significa que são 2 átomos de hidrogênio e esse oxigênio. Quando não tem nada aqui, significa o quê? Que é um átomo de oxigênio, tá? Se tivesse 2, ok, são 2. 3, são 3. Se não tem nenhum, não significa que é 0, senão eu teria que colocar todos os elementos ali. Se não tem nenhum, significa que é um átomo apenas, ok? Então, os átomos, a menor estrutura que nós temos, conjunto de átomos forma a molécula, e o conjunto de moléculas vai formar a célula. Muito provavelmente vocês já estudaram sobre células, né? Quando estudaram o corpo humano. Então, a célula é a unidade essencial para todos os seres vivos. Uma coisa muito importante para destacar sobre a célula, ela está presente apenas nos seres vivos, tá? Eu não encontro células, por exemplo, na água. A água, ela não é um ser vivo, então nós não temos células, mas temos átomos e moléculas, ok? Então, a célula é a unidade essencial para todos os seres vivos. Temos trilhões de células no nosso corpo e elas possuem diversas funções. Então, assim, as células, nós temos mais de 200 funções que as células desempenham. Cada célula em si vai ter um desempenho específico. Então, assim, alguns exemplos, tá, prof? Mas e a célula? Que tipo de coisas que ela faz? A gente vai ter uma aula falando só sobre isso nas aulas seguintes, tá? Então, assim, um exemplo. Permitir a troca de gases. Sabe quando você respira? Você coloca o ar para dentro e depois você solta esse ar. O que vai estar ajudando para que você faça isso? A célula, diversas células. Converter um alimento em energia. Nossa alimentação, né? A gente se alimenta para converter, boa parte desse alimento é convertido em energia. Então, você consome alimentos e com isso você vai ter energia para realizar as atividades do cotidiano. Também são as células que estão atuando. Para realizar atividades diárias, todos os dias, para comer, para dormir, para tomar banho, para escovar os dentes, a gente está utilizando células para estar desempenhando todas essas funções. A informação que eu estou passando para vocês, eu estou precisando de células para estar me auxiliando, ok? Então, essas são algumas das funções das células. O tecido. O que é o tecido? É o conjunto de células que juntos formam os órgãos. Então, vários aglomerados de células especialistas em realizar determinadas funções vão formar um tecido, ok? E quando eu tenho diversos desses tecidos, que os tecidos eles têm estruturas diferentes, né? Então, vamos imaginar o meu músculo e o meu osso, eles são formados por tecidos diferentes. O conjunto desses tecidos formam os órgãos. Aqui a gente já está falando de algo que vocês têm um conhecimento maior. Então, um conjunto de tecidos que se juntam e assim formam uma estrutura essencial para a nossa vida. Então, na imagem, nós temos o esôfago. O esôfago é um tubo que nós temos aqui, ele faz parte do sistema digestivo, tá? Ele está ligado aqui com a nossa garganta e vai permitir com que através de músculos esse alimento desça até o estômago, ok? Então aqui nós temos o esôfago, ele é um conjunto de tecidos que está formando esse órgão em si. Agora o sistema de órgãos, que são vários órgãos juntos, é um grupo de órgãos que trabalham juntos para desempenhar funções no corpo humano. Então aqui eu coloquei um exemplo, o sistema digestivo. A gente vai ter uma aula só trabalhando sobre o sistema digestivo. Mas de modo resumido, o que vai acontecer? São vários órgãos que vão estar trabalhando juntos para que quando eu consuma um alimento, esse alimento vá para a corrente sanguínea e através disso a gente obtém energia, tá? Tem saúde, são aí elevados vitaminas, minerais, por isso se fala muito em alimentação saudável, porque quase tudo que a gente consome vai para a corrente sanguínea. E também esse sistema, é interessante falar que aquilo que o nosso organismo não aproveita, esse sistema vai estar fazendo a eliminação também, tá? Então isso é um sistema de órgãos. E o organismo é o quê? É o conjunto de todos os sistemas de órgãos, ou seja, o corpo humano. Então eu vou ter vários sistemas de órgãos e com isso eu tenho o meu organismo. Cada um de vocês é um organismo em si. Eu sou um organismo, você é um organismo, as pessoas que você conhece, cada uma é um organismo.
Gente, eu trouxe aqui para vocês um pouquinho sobre, a gente vai ver de modo bem resumido e nas aulas seguintes a gente vai trabalhar alguns desses sistemas, tá? Então aqui nós temos alguns dos sistemas do corpo humano. Então vamos começar com o primeiro, o sistema cardiovascular. O cardiovascular é aquele sistema que vai estar permitindo com que o sangue circule no nosso organismo. O sangue, né, ele é carregado aí de diversas propriedades essenciais para a nossa vida, como por exemplo o oxigênio e também os nutrientes que a gente obtém através da alimentação. Então o sistema cardiovascular é isso, ele vai estar permitindo essa circulação do sangue. E o que serve como uma bomba para o sangue para ele circular? Sem essa bomba ele vai ficar parado. O coração, centralizado aqui no nosso peito. Aí o outro sistema que vocês estão visualizando é o sistema respiratório. O sistema respiratório é aquele que vai fazer troca de gases entre o organismo e o ambiente. Então, eu inspiro gases e eu expiro gases. Isso é excelente, né? Essencial, para a nossa sobrevivência. O próximo, o sistema digestório, que também pode ser chamado de sistema digestivo. É esse sistema que a gente já falou anteriormente, que eu vou estar ingerindo aí alimentos que vão ser convertidos em energia para o bom funcionamento do meu organismo. O sistema nervoso é o sistema que capta os estímulos do ambiente. Por que vocês estão conseguindo escutar a minha aula? Ou então, por que vocês estão conseguindo visualizar a minha aula? Porque o teu sistema nervoso está permitindo com que você tenha esses sentidos. Visão, audição, olfato, tato e paladar. Então, todos esses estímulos que vêm de fora e acabam atingindo o nosso corpo são sentidos, né? Ocorre isso através do sistema nervoso. Então, por que eu sinto o sabor do meu alimento? Porque o sistema nervoso vai captar o saborzinho. Por que eu sinto determinados cheiros? Sistema nervoso atuando, ok? O outro, o endócrino. Talvez o endócrino vocês ainda não conheçam, mas é um sistema bem interessante. O endócrino é aquele sistema que vai estar produzindo hormônios. Por exemplo, quando uma mulher engravida e tem o seu bebê, ela produz leite. Por que uma mulher não grávida não produz leite? Porque ali ocorre o quê? Existe um hormônio chamado beta-HCG que vai estar sendo liberado quando a mulher engravidar. Automaticamente ela vai conseguir fazer a produção de leite. Outro hormônio bem interessante, sabe quando você está numa montanha russa ou num carro em alta velocidade, você começa a sentir aquele friozinho na barriga, aquele nervoso. O que está acontecendo ali? Está sendo liberado um hormônio, que é a adrenalina. Provavelmente já ouviram falar sobre a adrenalina. Então, essa liberação de hormônios ocorre no sistema endócrino. Tem um outro hormônio bem interessante que é o GH. O GH é um hormônio, ele é o hormônio do crescimento. Então, é ele que está permitindo com que a gente cresça, se desenvolva e não cresça apenas uma parte ou outra, que todas as partes do nosso corpo elas vão estar acompanhando, vão estar crescendo em conjunto, aí da infância até a idade adulta. Agora nós temos aqui o sistema excretor. Excretor é o quê? Que elimina excretas, né? O excretor ele vai estar eliminando aquilo que o organismo não tem necessidade de usar. Quando você faz uma atividade física muito intensa, o que acontece com você? Você começa a suar. Isso está sendo eliminado pelo sistema excretor. Ou então, quando você precisa, né, ingeriu muito líquido, precisa fazer xixi, está sendo eliminado através do sistema excretor, que vai estar atuando com o sistema do ladinho aqui, que é o sistema urinário. Então, o sistema urinário é esse que faz com que a gente consiga eliminar. Então, parte da nossa água o nosso organismo vai estar utilizando e parte da água, né, dos líquidos em geral, o organismo vai estar eliminando. Outro sistema, o esquelético. É o nosso esqueleto em si, também pode ser chamado de sistema ósseo. É o sistema que vai permitir o que? A nossa locomoção. Então, através dos ossos, a gente pode se locomover. Os ossos, eles podem sofrer fraturas, mas eles podem se regenerar. Junto com o sistema esquelético, sistema ósseo, nós temos o sistema muscular. Ele está atuando juntamente com os ossos e permite aí também o nosso movimento e nos traz força para realizar nossas ações. Tem questões que a gente acha que nem precisa de força, mas precisa.
Por exemplo, caminhar. Caminhar é uma atividade muito simples, mas eu preciso de força, eu preciso de músculos para estarem me auxiliando. E os dois últimos sistemas, que é o imunológico e o linfático, são aqueles sistemas que vão estar atuando como uma proteção para o meu organismo. Sabe quando você às vezes fica doente? E aí você precisa estar ingerindo aí remédios? O que acontece? Muito provavelmente o seu sistema imunológico, o sistema linfático, estão um pouquinho fracos, tá? Então você talvez não se alimentou muito bem ultimamente, talvez não praticou muita atividade física. Isso faz com que a imunidade, agora nesse tempo de pandemia, a gente fala muito sobre imunidade, faz com que a sua imunidade abaixe um pouquinho. Isso permite o quê? Que vírus, bactérias, outros micro-organismos adentrem no teu organismo e provoquem determinadas doenças. Ok, pessoal? Então, assim, agora vocês vão realizar alguns exercícios no caderno. Se vocês tiverem dúvida para fazer esses exercícios, perguntem para os professores. Também podem fazer uma pesquisa online, vai ter um pouquinho ali sobre órgãos, sobre sistemas. Então, às vezes vocês têm dúvida, então perguntem para os professores para estar obtendo essa informação ou então façam uma pesquisa online. Bons estudos para vocês!